Olá, eu sou o Guina, pai do Adriel. E eu sou o Adriel, filho do Guina. Está começando agora um programa feito de pai para filho. E de filho para pai, Pai e filho. O seu programa de curiosidades na internet. Coisa de gente inteligente. E quem gostar do vídeo tem que fazer o quê, Adriel? Curtir, compartilhar e se inscrever. Então, pronto para o vídeo? Estou pronto. Bora pro conteúdo. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Essas são frases de uma obra clássica da literatura mundial. Lançado em 1943, esse livro até hoje faz com que crianças se encantem, adolescentes se sintam estimulados e adultos se achem em condições de decifrá-lo. Estou falando, é claro, do Pequeno Príncipe, do autor francês Antoine de Saint-Exupéry. Adriel, quantas vezes eu já li essa história para você? Muitas vezes. A história do Pequeno Príncipe é mais ou menos assim. Tem um aviador que sofre um acidente no deserto do Saara e ele conhece um pequeno príncipezinho. O príncipe pede para ele desenhar um carneiro, só que o piloto tem problemas com desenhos. Ele é um desenhista frustrado. Isso porque, quando ele era criança, ele tentou desenhar uma jiboia que tinha engolido um elefante e os adultos não entenderam o desenho dele. Por causa dessa frustração, ele não queria fazer o desenho pro príncipe, mas ele era teimoso e insistiu, até que o aviador desenhou. Só que o príncipe não gostou. Aí ele fez outro desenho, uma caixa, e disse que o carneiro estava dentro. O príncipezinho adorou. E assim começou a história do Pequeno Príncipe. Legal, dá pra ver que você leu mesmo. Vamos ver agora algumas curiosidades sobre o autor. Para começo de conversa, o seu nome completo era bem grande. Antoine Jean-Baptiste Marie Roger Foscolombe. Deve ser mais ou menos essa a pronúncia. Ficou conhecido como Antoine de Saint-Exupéry. Mas esse nome é muito longo. Que tal a gente chamar de Zé Perry? Gostei! Até porque, nas suas passagens pelo Brasil, os nativos das regiões do litoral chamavam ele dessa forma. Portanto, vamos falar Zé Perry, que era o terceiro de 5 filhos. Seus pais possuíam um título de nobreza, eram viscondes. Por conta disso, o autor recebeu o título de conde. Na década de 20, ele era contratado como aviador de correios e cargas. Zé Perry e seus colegas criaram a primeira linha aérea que ligava a Europa ao Brasil. Em 1936, o avião pilotado por Zé Perry caiu no deserto do Saara. Ele passou um período de 4 dias no local. Tinha fome, desidratação e teve alucinações. Até que finalmente foi resgatado por beduínos. A ideia do livro surgiu durante esses dias. O Pequeno Príncipe não foi a única obra do autor. Ele lançou outros livros sobre aviação. Um dos mais conhecidos se chama Voo Noturno, lançado em 1931, que lhe rendeu fama e prêmios. Essa obra foi até adaptada para o cinema. Ele também escreveu outras obras, mas de fato não tem como negar que O Pequeno Príncipe se tornou a mais famosa de todas elas. O Pequeno Príncipe foi escrito enquanto Exupéry estava exilado em Nova York, nos Estados Unidos, por causa da Segunda Guerra Mundial. O livro foi publicado pela primeira vez em 1943. Foi lançado em francês e inglês, mas apenas nos Estados Unidos. Devido às visões políticas do autor, sua obra foi lançada na França somente alguns anos depois. O autor desenhou todos os personagens, menos um, o piloto. Até existem alguns esboços, mas Zé Perry decidiu que o piloto não apareceria. O leitor deveria imaginar. Vamos falar um pouco a respeito do que inspirou alguns destes personagens. O piloto, a gente já sabe que é o próprio autor.
E com relação à Rosa, que aparece na história, Adriel? A Rosa nasceu no planeta do Pequeno Príncipe exatamente quando o Sol nasceu. Ela disse para o Pequeno Príncipe que era única no universo, mas por causa dela que ele saiu de seu planeta, porque por mais que ele cuidasse dela, ela sempre o desprezava. A Rosa foi inspirada na esposa de Antoniá, Consuelo. Ela também era escritora e nasceu em El Salvador. Os dois se conheceram em Buenos Aires, Argentina. Anos mais tarde, Consuelo escreveu uma autobiografia chamada Memórias da Rosa, onde fala sobre o relacionamento meio conturbado entre os dois. Outro personagem curioso na história, Adriel, é a raposa. Fale sobre ela. A raposa aparece fugindo de caçadores. E ela se apresenta como sábia, pois ensina muitas coisas para o Pequeno Príncipe. O fato é que o autor encontrou no deserto também uma raposa de longas orelhas que se refugiava em uma toca enquanto ouvia o barulho de seus passos. A raposa descrita por Antoniá é a feneco, a menor da espécie no mundo. Aí, Adriel, aparecem na história também outros personagens. Um rei, um bêbado, o homem de negócios, o vaidoso e outros personagens que o príncipezinho vai encontrando nos planetas que visita. Esses personagens representam o quê? Eles representam os tipos de pessoas existentes no mundo, cada qual com seus problemas e vícios, que dificultam a vida em sociedade. Agora me bateu uma curiosidade. E o próprio Pequeno Príncipe, que é o personagem central da história, foi inspirado em quem? Com relação ao desenho do personagem, pode-se dizer que representava o próprio autor quando criança. Um menino pequeno, de cabelos loiros e encaracolados, com os olhos redondos e atentos. Com relação à personalidade do príncipezinho, talvez a inspiração tenha sido outro personagem da ficção. Um outro garotinho da literatura conhecido como Patachu. Existe uma teoria segundo a qual o Zé Perry utilizou para escrever O Pequeno Príncipe em 1942, uma obra meio desconhecida. Patachu Petit Garçon, o Pequeno Patachu em português. Seu autor é Tristan de Rheims. Seu ano de publicação é 1929. A obra, porém, foi lançada em português no Brasil somente em 2017. Quem primeiro lançou essa teoria da inspiração do Pequeno Príncipe na obra do Pequeno Patachu foi o escritor francês chamado Denis Boissier. E de acordo com o seu estudo, publicado em 1997, as palavras-chave do Pequeno Príncipe, estrelas, carneiro, rosa, raposa, deserto, poço, são as palavras mais utilizadas por de Rheims, e uma parte considerável do imaginário de O Pequeno Príncipe tem origem em Patachu. Boissier aponta a semelhança do tema, o olhar generoso de duas crianças, e o uso constante dos mesmos símbolos, como a estrela, por exemplo, também impressionam. O pesquisador, porém, não fala em plágio, mas em inspiração. Eu não sei o que é plágio. Plágio é quando alguém copia a obra de um outro autor. Nesse caso aqui, o Boissier está dizendo que não houve cópia, que na verdade o autor do Pequeno Príncipe só se inspirou na obra do Pequeno Patachu. O Pequeno Patachu é um garoto de 6 anos, muito esperto, que vive viajando pela imaginação e bombardeando os adultos com muitas perguntas. Um deles, o tio do menino, o narrador da história. Entre tantas coincidências, Patachu também faz crianças e adultos se encantarem com suas histórias e desenhos cheios de poesia, fantasia e reflexões sobre a vida. E você, Adriel, que me diz? Você acha que realmente o Pequeno Príncipe foi inspirado no Pequeno Patachu? Bom, para descobrir, só tem um jeito: ler o livro. Dessa forma, a gente termina este primeiro pai e filho. Até o próximo. Até! Despacito,